Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Teológico e no vídeo de hoje falaremos sobre a loucura dos Gálatas. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Papo Teológico. Neste vídeo nós falaremos sobre a loucura dos Gálatas, queridos. Um texto que se encontra em Gálatas capítulo 3, do verso de 1 a 5, a qual o apóstolo Paulo chama eles de insensatos, né? Usa o termo ó insensatos Gálatas, né? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou a vós outros? Ele continua no verso 2. Quero apenas saber isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vai acabar na carne? Terá sido em vão tantas coisas que padecestes? Aquele, pois, que concede o Espírito que opera milagre de vós é pela lei ou pela pregação da fé? Queridos, os irmãos das Galácias, nós falamos em outro vídeo, a igreja da Galácia é na região sul da Galácia, né? 4 igrejas: Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio, as igrejas que o apóstolo Paulo plantou em Atos capítulo 13 e 14, você encontra esse relato. Inclusive você encontra esse relato, querido, lá, de Atos 13 e 48, né? Os gentios, ouvindo o evangelho, alegraram-se e creram todos que estavam destinados à vida eterna. Os irmãos das Galácias passaram por perseguições pelos judaizantes, pelo evangelho, foram oprimidos, se alegraram, se contentaram com o evangelho, mas tão depressa estavam sendo contaminados por heresia dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram perseguidores do evangelho, falsos irmãos que se infiltravam dentro da igreja, disseminando um falso evangelho, qual é maldito. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas 1:8. O que eles faziam? Aonde o apóstolo Paulo pregava, plantava as igrejas, depois chegavam os judaizantes, o quê? Eles não negavam que a salvação, a justificação era crendo no Senhor Jesus Cristo, porém é crendo em Jesus Cristo, mas observando as obras da lei. Então, a circuncisão, abster-se de alimentos e a guarda do dia, do sábado, e outros calendários litúrgicos, né? Observação de festas litúrgicas. E os irmãos da Galácia estavam indo a isso, o que deixou o apóstolo Paulo irado, bravo mesmo, sobremaneira. Porque, queridos, nós vamos aprender algumas coisas aqui. Aceitar qualquer acréscimo ao evangelho é diluir o evangelho. Aceitar qualquer ponto acima de Cristo é diluir o evangelho. Nós já aprendemos que justificação, ser salvos, né? Tornar justo, santo diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Fora isso não há salvação, fora Cristo não há salvação. Não há obras que nós possamos fazer para ser salvos. E os irmãos da Galácia estavam loucos. O termo que o apóstolo Paulo usa, insensatos, dá a conotação de loucura, de doença. John Stott fala da doença, e Calvino também diz que Paulo estava chamando eles de demente, aparentava ter uma demência intelectual. E realmente é isso. É loucura. Por quê? O que eles estavam fazendo? Porque a salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Graça pela fé em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A lei apontava para Cristo. A lei foi cumprida. Queridos, a lei de Deus foi cumprida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos ela hoje como um padrão moral de santidade, de observarmos como santidade, não para a salvação, porque Cristo cumpriu plenamente a lei. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, não consegue cumprir plenamente a lei. O que os irmãos das Galácias estavam querendo fazer? Porque é o seguinte, a lei foi cumprida, né? A lei diz faça, a graça diz está feito. Jesus fez por nós. Aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós. Jesus nos amou, se entregou por nós na cruz do Calvário, trazendo vida e santificação e salvação, justificação, perdão dos pecados. Nossa dívida foi quitada. Os irmãos das Galácias estavam querendo viver na lei, pela lei. Estavam querendo alcançar esse favor de Deus. É Jesus, mas circuncisão, guarda de dia, isso eu faço, observo essas coisas da lei para ser salvo. E é que é errado. Nós praticamos as boas obras, procuramos ter a vida piedosa, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, não para sermos salvos, mas por sermos salvos, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. O Anton Huckman, ele tem um livro que chama exatamente Salvos pela Graça. E ele fala sobre a fé eficaz, né, a vocação eficaz. Os eleitos de Deus, eles são vocacionados
eles são eficazmente chamados e vocacionados para cumprir o Evangelho. Então nós agimos, a graça nos habilita a viver de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, mas por sermos salvos e não para sermos salvos, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então qual é a loucura dos irmãos das Galácias? Eles estavam trocando Cristo, a cruz de Cristo, pelas suas obras da lei. Eles queriam deixar a salvação da cruz para ser salvos por suas obras. Ah, mas não era isso, exatamente. Mesmo que eles não saibam, quando eles falam, eu tenho que me circuncidar para alcançar o favor de Deus, eu tenho que guardar dias para alcançar o favor de Deus, eu estou trocando a cruz pelas obras da lei. Loucura fazer isso. Eles estavam negando, trocando o Espírito que concedeu milagres a eles pelas obras da lei. Eles estavam trocando a pregação do Evangelho. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Paulo faz lembrar eles algumas coisas. Paulo faz lembrar, olha, quem vos ensinou, quem vos fascinou, esse termo que Paulo usa também é um termo de quem vos hipnotizou, quem enfeitiçou vocês, quem disse para vocês que vocês têm que ir além do Cristo crucificado. E o verso 1 e 2, né? Quer saber isso. E Paulo faz eles lembrar, olha, vocês receberam o Espírito Santo que todos nós temos. Foi recebido não pelas obras da lei, foi recebido pela fé em Jesus Cristo, pela pregação da fé. Sinais e maravilhas, salvação, conversão, regeneração, não foi pelas obras da lei. Não foi por nós jejuarmos, lermos a Bíblia, circuncidarmos, guardarmos dias. Foi pela fé em Jesus Cristo, foi pela graça de Deus. E ele encerra, quero saber, vocês suportaram tudo isso? O verso 5, né? Aquele que concede o Espírito opera milagre entre vós, ele fez isso pela obra da lei ou pela pregação da fé? Recebemos a graça, recebemos a salvação, recebemos a fé em Jesus Cristo ouvindo a pregação do Evangelho e não pelas obras da lei. Queridos, e tem um grande problema, porque na lei não há perdão. Você quer viver pela lei? Você tropeçar em um tio da lei? Você é culpado de toda a lei. No Evangelho, na fé em Jesus Cristo, há perdão, a graça, a reconciliação. Por não haver perdão na lei, Jesus Cristo viveu retamente, cumpriu toda a lei que apontava para ele, ele cumpriu tudo. Por ser perfeito, foi crucificado, morrendo por nós, conforme Hebreus 9:12, nos trazendo uma eterna redenção. Por Deus nos amar, conforme a primeira carta de João, capítulo 4, verso 10, Cristo se crucificou e morreu por nossos pecados, fazendo assim propiciação pelos nossos pecados. A salvação é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Alcançamos a fé para ouvir a pregação do Evangelho e não pelas obras da lei. Portanto, queridos, não seja como a loucura dos Gálatas. Fuja, não troque a cruz de Cristo pela lei, pelas obras da lei. Não troque o Espírito Santo pelas obras da lei. Não queira alcançar salvação pelas obras da lei, porque Deus já nos deu gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe.